Fala turma, Felipe Assis aqui e hoje eu vou te falar sobre 7 livros que me fizeram vender mais de 20 milhões de reais. Então, você sabe que eu sou muito prático, pega papel e pega caneta para poder anotar os livros e vamos lá. Eu comecei a vender em 2019 e o primeiro livro de vendas que eu li, e eu separei alguns livros que eles não são tão convencionais, tá? Que vocês estão acostumados a ler Spin Selling, Bíblia de Vendas, eu busquei trazer alguns livros aqui um pouco diferentes, embora alguns de fato são conhecidos e me ajudaram muito, né? Armas da Persuasão e tudo mais. Eu quis trazer alguns livros aqui que eles não são tão conhecidos por vocês. E alguns já se depararam com o livro Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill, mas nunca viram esse livro aqui, ó, que se chama Quem Vende Enriquece. Esse foi o primeiro livro de vendas que eu li. E o porquê que ele foi tão bom? Porque ele moldou a minha cabeça para vendas. Então, ele me trazia conceitos mais teóricos e me ajudou a criar coragem de vender 100% variável. Para vocês entenderem, aqui no livro, ele traz uma frase que é: bons vendedores querem ganhos variáveis, né? Algo nessa linha. E aí a minha primeira proposta de vendas que eu recebi na vida foi para ganhar 40% de comissão sem fixo. E eu trabalhava de CLT, eu era estoquista de supermercado. E por causa da leitura desse livro eu decidi aceitar. E no meu primeiro mês de vendas, olha que louco, eu ganhava um salário de R$ 700. No meu primeiro mês de vendas, né, 30 dias, 32 dias depois, eu fiz 15 mil de comissão e aí descobri que vendas era disruptivo e fui estudando, estudando. Então, só para vocês lerem aqui no capítulo 4, olha que legal. As qualidades necessárias ao grande vendedor. Eu vou só ler rápido, comprem o livro, que vocês não vão se arrepender. Condicionamento físico, então eles falam sobre tu estar sempre de bem com a saúde, né? Coragem, imaginação, fala, trabalho árduo, conhecimento do produto, confiança no produto ou no serviço, adequação do produto, preço justo, conhecimento do potencial comprador, qualificação do potencial comprador, capacidade de neutralizar a mente do comprador, habilidade para o fechamento da venda, personalidade agradável, boa interpretação, autocontrole, iniciativa. Nossa, nem me lembrava que era tantas coisas. Tolerância, ponderação, persistência, confiança, senso de observação, hábito de fazer mais do que se espera, aprendizagem com base nos erros e fracassos, mente superior, objetivo principal definido, aplicação da regra de ouro e entusiasmo. Então são 28 princípios para ser um grande vendedor. Então esse é o primeiro livro que eu indico para vocês. O segundo livro, ele surgiu na minha vida quando a pandemia aconteceu. E aí eu me lembro que eu não estava conseguindo vender. Tava com um desafio, tava com uma inteligência emocional fraca, achando que eu não sabia vender. E aí um gestor me aconselhou a estudar sobre inteligência emocional e eu me deparei com esse livro aqui, ó. Como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar grandes negócios. E quando eu li esse livro, eu descobri que a maior parte da venda e do controle do vendedor, ele é interno, é emocional. Então, se a gente não está confiante, se, se a gente não está com o emocional certo, a gente vai perder a venda. Então, olha que legal, no capítulo 6 tem o capítulo se chama Construindo a Probabilidade de Vitória. E aí tá bem assim, ó, o provável é o que geralmente acontece. Então, se o provável é o que geralmente acontece e eu não me preparo para a venda, eu não trabalho a minha inteligência emocional, eu vendo sem confiança, é provável que eu perca a venda. Assim como se eu trabalhar minha inteligência emocional, trabalhar o meu conhecimento, trabalhar todo o meu interno, é provável que a venda aconteça. Então a probabilidade de vitória é uma regra para o jogo. Então ele, cara, traz conceitos muito bons sobre os supervendedores e que a inteligência emocional é o princípio de tudo. Se eu não estiver confiante com a inteligência emocional forte, eu não vou conseguir entrar na reunião, entrar na negociação, entrar na ligação bem, e aí eu vou perder a venda. Por quê? Porque o provável é o que geralmente acontece. Então, ó, como os supervendedores utilizam inteligência emocional. Livraço, tá? Ó, bem grande, é um livraço. O terceiro, talvez vocês já tenham ouvido falar,
inclusive eu estava relendo ele, tá com o marca-texto aqui, que se chama Venda a Mente Não ao Cliente. E esse é um livro de neurovendas. Eles colocaram, né, o escritor do livro, ele é cientista. Então ele estudou através daqueles plugzinhos que a gente coloca na cabeça, o cérebro, na hora do comportamento da venda, na hora do comportamento de compra. Então, ele é um livro que ele te ensina a como trabalhar a parte límbica, né? Ele fala da parte, não é nem parte límbica, a parte límbica é o sistema emocional, é a parte reptiliana do cérebro, ou seja, como fazer o cliente comprar a nossa ideia por meio dos gatilhos de sobrevivência. Então tem aqui ó, os gatilhos de venda reptiliano. Reptiliano, pensem no quesito sobrevivência. Né? Então tem o racional, o irracional, que é o emocional, e tem o de sobrevivência. Então, de sobrevivência, tu tem que trabalhar os gatilhos de poder, de desafio, de prazer, de controle, de pertencimento, de segurança, de liberdade, de exploração, de família e de transcendência. Então, ele te ensina a como tu trazer essa parte mais de sobrevivência para fazer o cliente tomar uma decisão mais rápida. Então, se o cliente entende que, eu vou dar o exemplo da Prudential, né? A Prudential é uma empresa de seguros e eles trabalham muito o senso de segurança e de família. Né? Então, quando eles estão te vendendo, eles vão te falar, cara, imagina se acontece alguma coisa contigo, tu é o pilar financeiro da tua casa. O que tu acha que vai acontecer? O que tu acha que vai acontecer? Pô, vai deixar teu filho mal, tu vai deixar tua esposa, tua família mal, porque tu não tem uma reserva, tu não tem dinheiro guardado, porque tu não tem um seguro para proteger e blindar o futuro deles. Então eles trabalham esses gatilhos mais reptilianos. Então é um livro muito bom, muito bom. O quarto livro, talvez vocês já conheçam, e ele é um livro bem conhecido, que se chama Receita Previsível. No livro Receita Previsível, ele te ensina o quê? Ter uma receita previsível. E o que é essa receita previsível? Embora os conceitos dele, dessa versão minha, pelo menos já um pouco mais antiga, então os números eles não batem muito de taxas de conversão, mas ele é um livro que tem um fundamento muito importante, que é te ensinar a seguir processo. Te ensinar que existe taxa de conversão, te ensinar que existe uma passagem de bastão, te ensinar a metrificar o processo de vendas. Porque no fim do dia, vai ser sempre assim a venda. Ó. Igual o desenho de um funil. Tu vai prospectar mais pessoas, menos vão se interessar, menos vão querer ouvir uma proposta, menos vão querer negociar, menos vão querer comprar. Então, se eu já sei que, pô, a cada 10 reuniões que eu faço, 2 compram, então eu já sei que a minha taxa de conversão ela é de 20%, então eu já sei que se eu quiser fazer 4 vendas, eu tenho que fazer 20 apresentações. Se eu quiser fazer 6 vendas, eu não tenho que fazer 20 apresentações, eu tenho que fazer 30 apresentações. E assim sucessivamente. Ou seja, ela me traz uma, como o próprio nome diz, uma previsibilidade. Ou seja, eu consegui desenhar um fluxo de vendas no qual eu sei o que eu preciso fazer todos os dias, todas as semanas, todos os meses para chegar no final do ano com as metas batidas. Então, se tu é vendedor ou líder de vendas, esse livro aqui, ele é um livro de extrema importância, tá? É um livro fundamental para quem é. Por mais que as taxas de conversão elas já não se comportam da mesma maneira, os fundamentos do livro sim, tá? E se tu quer aprender de forma mais profunda de vendas, antes de eu explicar os últimos 3 livros aqui, eu te convido a conhecer a Faculdade do Vendedor. A Faculdade do Vendedor é a minha escola, onde por apenas R$ 77,00 tu tem mais de 70 horas de conteúdo de venda 100% prático. Pensem que esses vídeos que eu trago aqui, eles já são práticos. Agora imagina algo mais profundo e mais prático ainda. Análise de reuniões minhas, como que eu negocio, como que eu prospecto, quais ferramentas eu utilizo na minha prospecção. Então, se quiser conhecer mais, tá aqui no link da descrição, a Faculdade do Vendedor, cara, R$ 77,00 é o treinamento de vendas. Eu decidi botar R$ 77,00 para democratizar o treinamento de vendas no Brasil, tá? E, cara, te inscreve aqui para me ajudar.
e deixa teu like se tu tá curtindo esse vídeo. Vamos para os próximos 3. Olha que doido. Eu jantei com o Lobo de Wall Street. Não sei se tu sabe disso. Tu que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez talvez não saiba. Mas eu tive um jantar com o Lobo de Wall Street em 2020 e pude participar da imersão dele. E ganhei o livro dos Segredos do Lobo. E cara, que livro. Que livro. Esse livro ele é muito bom. O meu maior aprendizado aqui, eu tenho um vídeo falando só desse livro aqui no canal. Só pesquisar aí. Esse livro ele tem um momento que ele fala de algo muito foda. Ele fala assim, ó. Primeiro, o vendedor tem que se vender. O cliente ele vai comprar primeiro o vendedor. Ele não compra o produto e nem a empresa. Ele tem que ter confiança no vendedor. Então, olha que doido. Ao longo da venda, o cliente precisa te dar uma nota 10. Depois dá uma nota 10 para o produto. E por último, dá uma nota 10 para a empresa. Porque não adianta, se ele confia na empresa, confia no produto, mas não confia no vendedor, ele não vai fechar a venda. Então ele te ensina, e aqui tem exemplos de script, inclusive lá na faculdade do vendedor eu tenho um script oficial, tá? Tem o script original e oficial da Stratton Oakman, que é a empresa que ele tinha. E aqui ele traz exemplos de scripts de como fazer o cliente sentir a confiança. Sentir a confiança de comprar, de querer te ouvir, de querer te dar atenção. Né? Ainda mais na prospecção ativa, que ela é sempre muito desafiadora, esse livro ele te ensina a fazer o cliente confiar, se abrir e evoluir ao longo da jornada de vendas. Tá? Agora, os 2 últimos livros. Esse livro aqui, ó, dificilmente tu leu. Dificilmente tu leu. Ele é um livro bem único. Se chama Deal Maker. E esse cara aqui, velho, o Ricardo Bellino, que é o escritor, foi o único brasileiro a fechar negócio com o Trump. Olha que doido. O Trump, para quem não conhece, é o presidente dos Estados Unidos, mas além de ser presidente dos Estados Unidos, o Trump é um baita de um empresário. E no livro do Trump, ó, tem um conselho de livros ali que é a Arte da Negociação, se eu não me engano. Cara, ele é um cara muito duro. Ele fala de negociar sempre na vantagem. Ele é um cara muito duro para negociar. Então, tu vender algo pro Trump, tu conseguir vender uma ideia, se tornar sócio do Trump, cara, é algo extremamente difícil. E nesse livro aqui ele explica os passos de como tu consegue fazer grandes negociações como essa. E olha, no capítulo 4, ele traz uma coisa que é muito legal, que é a primeira impressão. Como abrir ou fechar uma porta para sempre. E tem gente que negligencia, cara, essa primeira impressão. Eu sempre falo pro meus vendedores aqui da Valor, da nossa consultoria, que às vezes tu vai ligar para um cliente 6 da tarde e tu já tá cansado, tua voz tá ruim, tá baixa, mas pro cliente é a primeira vez que ele tá te ouvindo. Então eu preciso necessariamente estar com energia. Por quê? Porque ali pode ser um momento que tu vai abrir uma porta ou fechar. Né? Abrir uma porta ou fechar. Então, tu ter e causar uma boa primeira impressão, cara, é o grande divisor de águas para tu conseguir ter essas grandes negociações. Porque, cara, eu vendo para empresário, o empresário não tem tempo a perder. Então, se a minha primeira impressão ela é ruim, eu fecho a porta para sempre dentro daquela companhia. Entende? No capítulo 7 também desse livro ele fala sobre preparar o discurso de elevador, né, o pitch elevator. Embora as negociações aqui da Valor, a reunião dura mais de 1 hora, eu tenho que saber vender o meu negócio em 1 minuto, se for o caso, um pitch de elevador. E às vezes os vendedores perdem uma oportunidade de se comunicar, de se relacionar do jeito certo, porque não sabe dar um pitch rápido, porque não sabe vender a ideia rápido. Então, ele é um livro muito bom. Ele não é extremamente técnico, mas ele é conceitual, tem bons conceitos de vendas, tá? E o último livro
Ele é o livro do Paulo Vieira, chamado Decifre e Influencie Pessoas. Ele fala sobre como tu conseguir te conhecer, e aí ele fala muito sobre perfis comportamentais, que é o perfil DISC, né? Que é dominante, influente, estável e conforme. E lá na faculdade do vendedor eu tenho uma aula bem extensa explicando como tu identificar o perfil do cliente para poder negociar. E esse livro ele te ensina a também te conhecer, porque quando tu te conhece como pessoa, tu consegue conhecer mais as outras pessoas, né? Por isso que é decifrar e influenciar as pessoas. A partir do momento que tu entende do perfil comportamental, vou dar dois exemplos rápidos aqui. Um perfil dominante, que é aqueles clientes que são mais diretos, mais pragmáticos, são até meio grosso. Cara, às vezes tu quer usar o mesmo tipo de reunião, o mesmo tempo, o mesmo approach, o mesmo pitch, o mesmo speech para um cara que é extremamente direto e pragmático. E um perfil estável, ou um perfil conforme, que é um perfil mais calmo, mais analítico, que gosta de olhar para indicador, que gosta de tomar uma decisão com mais embasamento, que é mais pontual, de maneiras iguais. E não vai funcionar. Para tu conseguir converter os teus clientes da melhor maneira possível, com a melhor taxa de conversão possível, é extremamente importante que tu conheça o perfil comportamental dela. Então esses são 7 livros que eu recomendo para ti, talvez alguns convencionais, outros não. Decifre e Influencie Pessoas, Dealmaker, Os Segredos do Lobo, Receita Previsível, Venda a Mente no Cliente, Inteligência Emocional em Vendas e Quem Vende Enriquece. Se tu curtiu mais uma vez esse vídeo, dá um like aqui, te inscreve no canal. Eu me chamo Felipe Assis, sou sócio fundador da Valor e da Faculdade do Vendedor e a gente acelera empresas feitas para vencer.